Se você deseja casar-se, a cibernética central lhe arrumará a mulher ideal, sua verdadeira metade. Hoje eu trago para vocês mais um conto desse livro incrível que é Amorquia, Piscina Livre e Outros Contos, do escritor André Carneiro. O segundo conto desse livro se chama Um Casamento Perfeito. E logo no começo desse vídeo eu trouxe um trechinho para vocês do que seria a proposta desse conto, que sim, é bem diferente de tudo que eu já tinha lido, principalmente pela emoção colocada aqui nesse conto. Nesse segundo conto aqui da história do livro Amorquia, Piscina Livre e Outros Contos, nós somos apresentados ao personagem principal, que é o Walter T. Walter T tem 28 anos e vive ali na sua casa perfeita, com as suas máquinas que ajudam em tudo mesmo, desde fazer comidas com os cálculos perfeitos nutricionais que ele precisa ali para o seu dia a dia, desde previsões exatas se vai chover ou não. Walter T tem a sua vida perfeita. Ele é um homem que acredita naquela civilização que ele vive, que é uma civilização perfeita, governada por máquinas, que faz tudo para que ele não tenha desafio algum na vida. A vida do Walter T é perfeita. E nessa perfeição, depois ele passa por vários exames durante a sua vida para ver qual que é o tipo de esposa ideal que ele vai ter. E quando vai ser a época perfeita para ele fazer ali o seu certificado, a sua união perfeita, ele com os seus 28 anos então decide encontrar a sua esposa perfeita, aquela que o computador central vai escolher para ele, dentre todas as mulheres do mundo, como a sua metade perfeita. Ele compartilha isso com um amigo dele, que é o Daut, que pretende fazer essa busca então para encontrar sua mulher. E aqui ele menciona como esse computador ele é perfeito, que ele encontra ali a sua metade conforme o que ele sempre quis na vida e as porcentagens de perfeição que essa máquina encontra, dando resultados de compatibilidade de até 94% e mostrando para nós leitores ali como a civilização antiga era louca de se relacionar com pessoas que ele simplesmente escolhia ali pelo sentimento e emoção, não ali pelos cálculos que as máquinas escolhem como uma pessoa que é a sua metade perfeita. Então, ele decide ir até um centro, um lugar onde é escolhido essa mulher perfeita. E esse lugar se chama Instituto Uniocional. E ali ele vai para a sala que se chama União Amorosa e Procriativa Total e Permanente. E ali ele lê o que é necessário ali para ele se unir e quais são as regras daquele lugar. E o Walter T tá com uma expectativa enorme quando ele vai nesse lugar, porque ele realmente se vê preparado ali para fazer a sua união eterna e perfeita. E quando ele chega lá, o computador faz a seleção para ele da sua metade perfeita entre milhares de mulheres do mundo. E um detalhe que eu achei muito importante aqui para comentar com vocês nesse conto aqui, Um Casamento Perfeito, que é o segundo conto do livro Amorquia, Piscina Livre e Outros Contos, é que ele fala que quando o computador seleciona a pessoa tem 10 dias para dar resposta, para assinar ali o contrato de união. E um detalhe muito importante é que essas pessoas nunca se viram, elas não sabem quem elas são, não tem nenhum vínculo anterior a isso. A máquina escolheu a pessoa para ele e ela para ele, e é isso. É a união perfeita, os computadores decidiram que aquela pessoa é a pessoa perfeita para você, mesmo que você nunca tenha conversado com ela antes. E o Walter acha muito estranho, porque quando ele recebe ali o certificado, aquela aprovação da máquina, ele vê ali quem seria a sua opção, ele imediatamente assina o contrato ali naquela ânsia de ter a companheira perfeita, e ele percebe que a pessoa que recebeu esse contrato, ela não assina esse documento de imediato. E isso o incomoda de certa forma, porque ele fala que essa coisa de não confiar nos computadores, nas máquinas, porque ele é totalmente adepto a essa tecnologia que rege essa história, ele acha totalmente humano, de uma forma totalmente religiosa. Depois que a sua metade perfeita assina o contrato, ela tem 5 dias para encontrá-lo. Então, ela vem de um lugar muito distante, muito longe de onde ele vinha, é algo que é comentado aqui.
E depois que eles se encontram, ele descobre que a sua esposa se chama a Ruby e ela é tudo o que ele havia imaginado fisicamente. Ele se apaixona por ela de imediato, pela sua forma física de imediato. Porque vendo uma pessoa no primeiro momento, o que realmente vai chamar a atenção é a aparência da pessoa, porque eles não se conhecem, eles não sabem qual é o pensamento do outro, o comportamento do outro. Tudo isso ele está confiando que a máquina escolheu a pessoa ideal para ele, os mesmos pensamentos, as mesmas ideologias, tudo. Ele confia plenamente na cibernética central. Quando ele a vê, ele se apaixona por ela, porque ele fala que a cor dos olhos, a forma dos lábios, o tipo, o biotipo dela mesmo é o que ele sempre desejou e aquilo encanta ele muito mais. E no começo vai dando super certo o relacionamento, apesar de umas pequenas divergências que eles têm ali. Mas são divergências que no começo deixa ele um pouco incomodado, só que ele acha que é o fator de um relacionamento com outra pessoa mesmo, porque ele estava acostumado a viver sozinho. Ele vê que ela não é tão adepta às máquinas, algo que o incomoda, porque ela vê o tempo e pergunta, será que vai chover? Isso para ele é um total absurdo, porque ele fala, é só perguntar para o computador, que o computador vai te dizer exatamente qual é a porcentagem de chances de chover ou não. E o Walter T tem um hábito, né? Que esse hábito é comer conforme todas as especificações que a máquina dá para ele, dos nutrientes que ele precisa. Só que quando chega a Ruby, ela não gosta daquilo. Ela se incomoda com aquilo e faz ele comprar um fogão portátil para ela cozinhar ali da forma que ela quer, não da forma que a máquina quer que ela coma. Isso incomoda, porque ele fala assim, nossa, esse fogão aqui vai ser totalmente fora do planejamento da cozinha. Então você vê um cara totalmente perfeccionista, um cientista mesmo que acredita nas máquinas, que inclusive trabalha para aquele governo, e uma moça totalmente diferente, que não liga para as máquinas, ela não acredita naquilo, inclusive demonstra que ela não é tão adepta a gostar do controle tão absoluto das máquinas quanto o Walter T. Então ele se incomoda com o cheiro da comida, ele quer comprar um equipamento que anule o cheiro da comida, ela não concorda porque ela fala que a comida é uma experiência, que começa a gostar da comida através do cheiro, então começa a ter as divergências e com isso começa também a ter conflitos. Então os dois começam a ter brigas de pessoas normais e o Walter T não entende o porquê dessas brigas, porque ele fala, gente, a cibernética central ali escolheu a mulher ideal para mim. Então se ela escolheu isso, é o que eu realmente desejava. Então ele entra num conflito muito grande dentro dele, porque ele fala, bom, eu fui na cibernética central e ela escolheu a pessoa perfeita para mim, então eu acho que eu queria isso. Então você vê tanto o Walter T sofrendo, gente, quanto também a Ruby, porque os dois têm ali os conflitos, porque eles são totalmente opostos. E o Walter T começa a comparar ele com os amigos dele, e ele vê que os amigos dele que teve ali o seu relacionamento, que a cibernética central foi a esposa para alguém, que eles se dão bem, mas eles se dão bem meio que dopados, porque eles fazem o uso da MAP14 e isso acaba controlando os sentimentos dele e o casamento, de certa forma, é perfeito e também foi a cibernética central que escolheu isso. Só que em determinado momento do relacionamento dele, ele não quer mais tomar a MAP14 para controlar os seus sentimentos, que ele fala que era injusto com ele. A Ruby tem todas as suas explosões de sentimentos e de ira com ele, ele tem que se controlar tomando ali o remédio e não poder dizer as coisas que ele desejaria dizer para ela também. Quando ele começa a se expressar, ele vê que ela não recebe aquilo de uma forma positiva e começa outros embates no relacionamento dos dois. Ele questiona a Ruby por que ela pode falar o que ela quer e ele a perdoa tão facilmente e ele não. Ele não pode falar, ele tem que pensar antes de falar. E ele começa então a sugerir para a Ruby ir até a cibernética central e fazer uma análise para ver se está tudo bem com ela, porque tudo para ele se resolve com as máquinas. Só que quando ele fala isso para ela leva isso como se ela tivesse com algum tipo de defeito, algum problema e não aceita. E acaba levando isso, tentando fazer com que o relacionamento dele dê certo com a Ruby, porque de certa forma ele a ama, ele declara que ele ama a Ruby.
Só que os conflitos o incomodam demais, eles veem que são totalmente opostos. Só que de outras maneiras, o relacionamento deles dá muito certo. Inclusive ele fala que a forma que a Ruby demonstra sentimento por ele é totalmente diferente da forma que as outras mulheres demonstram sentimentos para com seus companheiros e é algo que ele gosta muito, de como a Ruby é com ele. Só que em uma determinada briga, uma briga terrível entre os dois, ele acaba indo até a cibernética central e aí é que a verdade vem à tona. E se eles não forem realmente as suas metades perfeitas? Astros do céu! Como eu gostei desse conto que é O Casamento Perfeito, que faz parte desse livro aqui, que é a Amorquia. Já é o segundo conto que eu trago desse livro para vocês. E como eu comentei, esse livro é tão perfeito, os contos que tem nesse livro, que é uma junção de todas as obras do André Carneiro, são contos muito bons, que não vale a pena eu fazer um vídeo falando de todos os contos, mas vale a pena eu fazer um vídeo sobre cada conto desse livro, porque vale muito a pena. Quando eu estava lendo esse segundo livro aqui da obra, eu me deparei com uma coisa totalmente inusitada, que é um personagem que confia plenamente ali na cibernética central, que é o deus desse mundo, que é uma ficção científica, que traz o que seria a vida da humanidade em um futuro totalmente controlado por máquinas. Então aqui, quando nós estamos vendo o Walter T, ele é um cara que tem a vida perfeita, inclusive ele trabalha para o governo. Ele vê que nos seus 28 anos, que inclusive é algo que a própria máquina ali, a cibernética central, fala para ele que é o momento ideal para ele se unir à sua companheira, ele vai atrás disso. Inclusive o amigo dele, que é o Daut, fala: será que você realmente quer se casar? Você quer realmente se unir a alguém? Ou será que isso é uma sugestão da própria cibernética para você? E ele não aceita isso. Ele não aceita que a cibernética possa interferir nos seus desejos e gostos. Ele acredita que ela está ali para servi-lo, calculando coisas exatas porque ele precisa para viver bem. Ele vai até o centro uniocional e pede, que eles encontrem a sua metade perfeita. Só que existe algo que aconteceu dentro daquele instituto que ele não sabe. Só que quando ele vê a Ruby, ela é tudo o que ele desejava fisicamente. Porém, emocionalmente, ela não tem nada a ver com ele. Eles são extremos opostos. E quando isso vem à tona, quando essa falha vem à tona, quando ele descobre o que aconteceu com o instituto, ele fica passado, porque ele já tinha se relacionado com ela. Ele tinha comprado a ideia da perfeição da cibernética central como se aquilo não tivesse falhas, como se aquilo nunca pudesse dar um erro, nunca. Quando acontecem os conflitos entre eles, ele se questiona. Ele é um cara totalmente quadradinho assim, porque ele pensa assim: não é possível que a cibernética central errou. Se ela tá aqui comigo, é que eu desejava isso. Então a maior parte desse conto, ele fica se questionando sobre ele mesmo, sobre o que ele realmente queria, porque a cibernética calculou, não é possível que ela tenha errado. Quando as coisas pioram muito, como num relacionamento normal, porque o que ele fala? Que as civilizações como nós somos eram totalmente errados em escolher parceiros de vida sem saber, sem calcular quais são as porcentagens de perfeição. E com a cibernética não havia mais abandono de filhos, não existia mais traições dentro dos relacionamentos, porque eles eram perfeitos um para o outro, não havia necessidade de procurar outros parceiros fora do relacionamento ali. E quando nós vemos que esses conflitos surgem muito logo nos primeiros momentos, no fato de uma comida ser diferente de um para o outro, no fato dela não perguntar para as máquinas se vai chover ou não, ela é totalmente diferente dele. Então ele realmente entra num piripaquezinho ali. Só que ele realmente se apaixona pela Ruby. E a Ruby também demonstra ali pela forma que ele fala que também é apaixonada por ele. Mas tem os seus conflitos sim, e são totalmente diferentes um do outro. Quando ela não quer ir fazer o exame para ver se tá tudo bem com ela, porque ele se preocupa, ele fala: nossa, eu acho que ela tá com algum tipo de problema. E ela não vai. Em uma briga que eles têm realmente, ele vai até a cibernética central e questiona. Ele fala: olha, minha esposa tá acontecendo isso. E aí a cibernética central dá um pito nele, briga com ele mesmo, e na hora que ele vai lá e faz o cálculo para ver o que está acontecendo, a bomba cai no colo deles. E aí que realmente
conto acontece, que a gente descobre o porquê daquela diferença tão absurda. Só que o Walter, ele fica totalmente triste. Ele fala, isso não pode ter acontecido. Ele olha para Ruby, que está em prantos pelaquela notícia, e ele também não se conforma. E ao invés dessa situação separá-los, acabam unindo-os um pouco mais. Existe uma forma de corrigir, de certa forma, esse erro. Mas será que o Walter T, depois de tudo isso, depois de viver essa vida intensa, que faz ele inclusive mudar os próprios amigos, ele fala, Walter T, você não é mais o mesmo. Então esse conto, gente, é um conto extremamente tocante em primeiro lugar, porque você vê ali o surto daquele personagem, o surto também da Ruby, e você vê como que essa confiança cega em pessoas resolvendo os seus problemas, e nesse caso não são nem pessoas, em máquinas resolvendo os seus problemas, como isso pode ser sim um tiro no pé. Em todos os contos que o André Carneiro traz pra gente, ele traz uma sociedade que de certa forma trabalha com a perfeição, mas também traz as falhas, também traz os conflitos que essas sociedades distópicas, dessas sociedades futurísticas, têm problemas também, como todas as outras sociedades, que nada, absolutamente nada, atinge o patamar de perfeição. E algo que eu achei incrível nesse conto, que é extremamente curto, mas tem uma intensidade de sentimentos muito fortes. Você vê a Ruby ali rompante de ira, de raiva, de frustrações ali com o Walter T. O próprio Walter como um personagem humano totalmente real, tipo, escolhendo ficar quieto muitas vezes, com seus pensamentos ali gritando, tipo, mas eu escolhi isso, tipo, ele fala, mas eu desejei isso. Então havia uma certa análise interna de se autoconhecer, porque ele falava, se a cibernética me deu isso, é porque eu queria. Então ele também acaba trabalhando interiormente os seus próprios sentimentos de desejos e expectativas. E no fim, ele vê que não importa, né, o desejo que ele tem por aquela mulher, por aquela pessoa que estava ali com ele, construindo um futuro totalmente diferente do que ele havia imaginado, é aquilo que ele realmente deseja. Então foi muito gostoso você ler esse conto, rápido, intenso, mas totalmente verdadeiro, do que seria um casamento perfeito. E se você não me conhece, Astros, eu sou a Jéssica Pertilli, aqui do canal Biblioteca de Bolso. E se você não está inscrito aqui no canal, te convido a se inscrever agora, porque me ajuda muito. Deixa o like, ativa o sininho das notificações para sempre estar por dentro de todos os vídeos novos aqui do canal. E deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre esse conto, Um Casamento Perfeito, que eu tenho certeza que quando vocês lerem, vocês vão se apaixonar por esse conto, assim como eu. E, gente, não deixa de se inscrever mesmo, porque antes de eu estar aqui no YouTube, eu não sabia a importância de se inscrever. É gratuito e me ajuda muito mesmo a continuar trazendo histórias como essa aqui no canal. E para você que é inscrito aqui no canal, a Editora AVEC está presenteando você com um cupom de 20% de desconto na compra desse livro aqui, que é Amorquia, Piscina Livre e Outros Contos. Eu vou deixar aqui no link o site para você conseguir encontrar esse livro e também esse cupom de desconto que você pode comprar agora com 20% de desconto, que vale muito a pena. É um livro que está muito bonito, o trabalho é capa dura. Deixa eu até mostrar para vocês aqui, que eu esqueci de mostrar no outro vídeo, mas toda a parte que entra um conto, você vê esse trabalho mostrando essa folha preta que eu adoro nos livros, particularmente falando. Então é um trabalho que está perfeito, é uma experiência de leitura que vale muito a pena. E, gente, eu tenho certeza que é impossível você não se apaixonar por essa história do André Carneiro. Dificílimo, impossível, eu me atrevo a dizer que é praticamente impossível você não surtar nos contos desse escritor. Eu ficando por aqui, Astros, desejando que você se jogue, você mergulhe nesse livro de cabeça e se apaixone pelo escritor tanto quanto eu. Um beijo, Astros, e nos vemos em breve.